Olá, pessoal! Hoje teremos uma conversa com a Juliana Cesana. Ela é educadora física e ela fez doutorado também nessa área. Juliana, seja bem-vinda. Muito obrigada. Juliana, você poderia contar para a gente, estando uma vez na área de educação física, como é que foi que você conheceu o MEIR e como é que você chegou até não só o conhecimento do MEIR em si, mas a decisão de começar a fazer o curso de formação, que você ainda está em formação, né? E o quanto que esse conhecimento que o curso tem trazido para você já tem te ajudado a ter um outro olhar na sua profissão. Conta um pouquinho para a gente, por favor. Tá. Então, bom, boa tarde. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de compartilhar, né, as experiências. Eu conheci o MEIR e o método já na minha graduação, né? Lá em 1999, ele veio fazer uma palestra na UFSCar, e aí nós fomos até São Carlos para assistir a palestra, e foi a primeira vez que eu vi o MEIR ao vivo, né? Na época eu estava no segundo ano da graduação, mas eu gostei muito, né? Me interessei muito já voltei à minha formação e aonde eu gostaria e o que eu fiz depois com meus estudos para a área de práticas integrativas, né? Dentro da educação física. Então, aí eu passei, só que eu conheci, li algumas partes do Manual de Autocura, usei no meu trabalho de conclusão de curso e fui trabalhando tanto no mestrado quanto no doutorado, falando de práticas integrativas, mas não específico do self-healing, né? E aí, depois de muito tempo, eu me casei, né, no final da graduação, e o meu marido teve uma doença autoimune que atacou a visão, né? Então ele foi perdendo, ele começou com uma doença autoimune que ele foi perdendo a acuidade visual do olho direito primeiro, depois do olho esquerdo, e os tratamentos convencionais não davam resposta para aquilo que ele estava sofrendo, né? E depois de uns 6 anos, mais ou menos, que ele já estava com a visão bem prejudicada, uma amiga minha de graduação, que é a Janaína, né? A Janaína Terra, me falou assim, olha, Ju, eu fiz um curso de self-healing que a gente teve com umas terapeutas ótimas que falavam de visão e teve casos muito legais, a gente atendeu muita gente com problema e pode ser legal para o Alexandre, você não quer conhecer? E aí eu fui e conheci a Soninha, que é daqui de Rio Claro, que trabalha aqui, marquei uma consulta, e aí o Alexandre começou a se tratar com a Soninha. E logo em seguida eu comentei com ela, conversei sobre toda essa história, né, de que eu já conhecia o método, já sabia do MEIR, já tinha feito a leitura do Manual de Autocura, sabia, tentava fazer algumas coisas por conta própria, mas não é a mesma coisa, né? E aí, junto com a Soninha, ela e a Laura ministraram o nível 1 aqui em 2016, e aí eu fui aluna do nível 1 em 2016 com a Soninha e com a Laura. Que foi aí que eu conheci, de fato, o método self-healing, né? Não só numa palestra ou vindo no livro, mas aí eu vivenciei, aí eu entendi de fato o que era o método, né? E aí, em 2017 eu fiz a monitoria do nível 1 novamente aqui em Rio Claro, e em 2018, quando o MEIR veio, aí eu fiz o nível 2. E aí eu continuei e me apaixonei, né? Eu acho que o self-healing fez uma diferença muito grande para mim, porque apesar de eu ter vindo para colaborar ou por causa do problema de saúde do meu marido, na verdade, eu acho que me ajudou até mais do que ele, se você for ver, porque eu incorporei isso na minha vida, no meu dia a dia, na maneira diferenciada de você se entender, de você se compreender, de você romper com crenças limitantes, de você enfrentar com mais coragem os desafios da vida também e saber como você se reequilibra, né? Então eu acho que isso que para minha vida pessoal o método foi muito importante, né? Fantástico. E eu sei que hoje você trabalha em Barretos, é isso?
Isso, eu trabalho em Barretos. Eu sou professora universitária, né? Eu segui a carreira acadêmica, sou professora universitária no curso de Educação Física lá já tem 8 anos. E desde julho do ano passado eu assumi a coordenação do curso de Educação Física, né? Mas juntamente com isso já vai fazer 4 anos que eu coordeno o projeto de extensão universitária da terceira idade. E dentro desse projeto, que tem várias aulas, né, uma universidade aberta, uma das aulas que eu ofereço é a de self-healing, né? Então, a gente faz a prática em conjunto, em grupo, com esses idosos. E eu tento variar os exercícios, não sempre repetir, mas a maior parte dos exercícios que eu proporciono para eles é para ajudar na mobilidade, principalmente mobilidade de quadril, membros inferiores, né? Cintura escapular, tentando trabalhar com eles aquilo que eu sei que não é muito usual do dia a dia. E mantê-los, além de ativos, mas percebendo o próprio corpo e vivenciando o corpo como um todo, porque com o passar dos anos, ainda mais quando ficam bem idosos e começam a ter perdas significativas de mobilidade, de movimento, começam a ter doenças decorrentes da idade e do mau uso, né, do corpo, dos exageros, eles vão naturalizando algumas coisas que vão acontecendo e falando, isso não tem mais jeito, essa parte aqui já não funciona mais. E aí eu vou trabalhando nesse convencimento contrário com eles. Imagina, não é que não funciona, sempre dá para melhorar. E tenho tido resultados muito, muito bons, né? Muito satisfatórios, com o grupo, não só na questão corporal, mas na questão da união do grupo, da questão do processo de humanização da pessoa idosa, de considerá-los como pessoas por completo e não só como um problema de saúde que eu tenho ou não tenho. E eles adoram, né? E quando a gente faz os exercícios visuais é muito interessante. Eu não consigo fazer sempre, mas toda vez que a gente faz, eles relatam muitas sensações interessantes. E aí eles querem saber mais. E aí eles perguntam sempre, olha, o que é bom para isso? O que é bom para aquilo? Então, tem uma resposta muito, muito legal, muito significativa com eles. Bacana esse trabalho. E esse grupo de idosos lá em Barreto, é um grupo fechado? É um grupo aberto? Qualquer pessoa pode participar? Como é que funciona isso? Qualquer pessoa pode participar a partir dos 50 anos de idade, de preferência, né? Às vezes, em casos específicos... Eu não sou da terceira idade. Em casos especiais... Não, a gente coloca apesar de a gente direcionar para idosos, a gente coloca esse nível, esse patamar de 50 para frente, porque é o patamar de algumas pessoas que começam a se aposentar ou então tem algum problema importante que pode já começar a frequentar. Eu tenho gente até de menos de 50 anos que vem por indicação, principalmente de quando tem algum problema psiquiátrico decorrente de CAPs, né, de centros de apoio à saúde mental. Às vezes eles encaminham para esses grupos porque a característica do grupo favorece o tratamento dessas pessoas. Então eu tenho muita indicação de CAPs. Mas a maioria das pessoas que vem, o grosso da turma está dos 60 e poucos anos para cima, né? Então eu tenho gente de 87 anos, mas eu também tenho gente de 40 e poucos anos, mas é um grupo aberto, né? É só você procurar a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da universidade, fazer sua matrícula, você entra como um aluno do curso de extensão, são oferecidas aulas de várias coisas, inclusive a aula de self-healing. Ah, né? que bacana. Mas é aberto, é livre. Fantástico. E eu sei que você, além de estar trabalhando com idosos, você recentemente escreveu um capítulo num livro, é isso? Isso. E é sobre distrofia, que não tem nada a ver com o tema que você acabou de contar. Não, na verdade foi a distrofia, a questão da distrofia e da utilização do self-healing com a distrofia foi uma descoberta do curso, né? Tanto do nível 1 quanto do nível 2 e dos estágios que eu já realizei aqui com a Soninha no Centro de Reabilitação Princesa Vitória, que ela atende várias crianças com distrofia, né? E aí foi um tema que eu achei muito... né? em Rio Claro, isso, em Rio Claro.
Isso. Só para esclarecer para o público, a Juliana ela trabalha não só em Rio Claro, como também em Barretos, Isso, no é. estado de São Paulo. Isso, no interior de São Paulo. E em Rio Claro eu fiz esses estágios e aí foi um tema de interesse, né? Porque é uma coisa muito diferente daquilo que eu tinha vivenciado pela natureza da minha formação, né? A gente fala muito de outros acometimentos, mas na distrofia não é muito comum o profissional de educação física saber o que é atuar e ver. E aí, a convite do Conselho Federal de Educação Física, da Comissão de Saúde do Conselho Federal de Educação Física, que tinha pessoas que me conheciam e sabiam que eu estava estudando esse método, me convidaram para falar sobre a distrofia num manual de orientações para a prescrição de exercício, né? Que é voltado para profissionais de educação física. E como não é um tema muito comum de ser trabalhado dentro da educação física, me pediram para falar sobre, né? Que Orientações para Avaliação e Prescrição de Exercícios Físicos Direcionados à Saúde, que foi publicado pelo Conselho Regional de São Paulo, agora em dezembro, né? É um dos capítulos que fala de distrofias musculares progressivas. E aí eu falo da possibilidade de utilização do método para trabalhar com distróficos, né? Porque eles não podem ter fadiga muscular, não podem fazer exercício físico extenuante, que é uma característica muito diferente da população que geralmente o profissional de educação física atende, mas o entendimento é o seguinte: como nós temos uma propaganda muito intensa na sociedade como um todo, de que todo mundo deve se exercitar, e isso é um fato, isso é uma verdade, muitas pessoas vão começar a procurar academias à revelia, né, de às vezes saber até que tem uma distrofia, né? Nos casos das crianças que têm o Becker e o Duchenne, o professor da escola provavelmente vai cruzar com algumas delas, sendo uma a doença genética de maior prevalência que a gente tem hoje, né? Então, fatalmente, o professor de educação física vai ter um aluno com distrofia em algum momento. Então, ele precisa saber o que é e saber o que fazer com ele. E o profissional que atua em academias também vai chegar para ele um indivíduo com distrofia que muitas vezes ele não sabe, nunca viu e não sabe o que é. Então, o capítulo ele foi voltado para esse esclarecimento dessas pessoas. E o mais curioso, Andréia, é que eu já tive relatos de alguns ex-alunos meus que isso já aconteceu. Né? Eles foram ex-alunos meus, eu comentei alguns fatos com eles e eles estão atuando hoje, já falaram: olha, professora, a senhora falou e já vieram 2 pessoas na academia com essas características e que foram no médico porque começaram a enfraquecer, começaram a ter uma coisa corporal diferente, não conseguem fazer determinados movimentos, vêm para a academia para ficar fortes porque acreditam que estão ficando fracas. E aí a gente tem que começar a fazer um trabalho de convencimento de que ela não pode fazer da mesma forma que todo mundo faz. Então, foi nesse sentido. Isso é muito importante, porque quem tem uma doença degenerativa genética, né, como no caso da distrofia muscular, que existem vários tipos, inclusive, quando você faz um exercício tradicional, né, de academia, a pessoa piora. Isso, exatamente. E é muito importante passar essa informação que você está passando, porque principalmente para os educadores físicos, porque muitos deles não conhecem nem a patologia, nem um caso pessoal. E se aparecer na prática desse profissional, é importante saber o que fazer, porque o que ele não pode, o que essa pessoa não pode fazer é justamente exercícios de maquinários de uma academia, por exemplo. Exatamente, né? Exercício vigoroso, com muito peso, com fadiga, que é o comum da prescrição e da trabalho da área. E esse livro ele é um livro de distribuição gratuita, porque ele foi promovido pelo Conselho Federal de Educação Física, e ele tem no site do Conselho Regional, né, do CREF4 São Paulo, ele está disponível para download e para consulta online. Então, eu vou passar o link também para divulgação. Muito bom, muito obrigada por essa dica. E para você,
Como é que foi todo esse trabalho de conhecer, ir, fazer o nível 1, fazer o nível 2? E o que que mudou tudo isso na sua vida? O que que realmente o self-healing significa na sua vida? Olha, foi um divisor de águas na maneira como eu trabalhar, como eu comecei a viver minha vida, vamos dizer assim, né? Então, a gente tinha uma maneira de encarar os problemas, de fazer as coisas que elas mudaram completamente. Então, hoje, eu busco sempre obedecer os princípios, né, do self-healing. Então, eu sempre me preocupo na questão do relaxamento, da consciência, da quebra de padrões e da integração, e trabalhar isso sempre no dia a dia. Então, eu vejo que quando eu estou, por exemplo, muito estressada, com muita demanda, eu falo, não, vamos voltar, né? Vamos voltar para o básico, começar a trabalhar em mim mesmo para tentar me reequilibrar, né? Que isso é uma coisa que a gente não consegue perceber quando a gente não tem essa vivência, na verdade, né? Porque é uma questão de vivência. Quando você vê escrito, você até entende, você acha que você entendeu, mas quando você vivencia isso na prática, quando você sente isso em você, é muito diferente, né? Eu me lembro que quando eu fiz o primeiro módulo do nível 1, lá em 2016, eu me senti tão bem depois do final de semana, mas eu me senti tão bem que fazia acho que décadas que eu não me sentia tão bem. E eu fiquei muito feliz, eu fiquei assim muito sentindo os efeitos daquele primeiro final de semana durante mais de um mês, né? Eu lembro que eu cheguei muito bem no próximo módulo, que era só um mês depois. E aquilo para mim foi uma coisa assim tão extraordinária que eu falei, meu Deus do céu, né? Aonde que isso estava esse tempo todo? Né? Que eu não tinha feito isso antes, né? Por que eu perdi tanto tempo? Mas na verdade acho que não é perder, é ganhar, porque a gente são os momentos da vida, né? A gente está sempre no momento certo, né? As coisas chegam para nós quando elas têm que chegar de verdade, né? Para ser significativas, na verdade. E conhecer tanto as instrutoras, a Laura e a Sônia, foi maravilhoso, porque elas são pessoas extraordinárias com quem eu aprendo muito até hoje. E conhecer o Meir é fora de série, né? A gente não tem palavras para poder descrever como que é esse contato com ele, porque é uma pessoa que tem uma percepção ímpar e a gente se espelha e espera ganhar um pouco dessa expertise que ele tem, né? De olhar para as pessoas, entender a completude daquela pessoa e entender da onde que está vindo toda aquela demanda, né? Isso é muito legal. Então, assim, o self-healing, ele mudou minha vida, inclusive nisso, de, às vezes, você tá na própria convivência com as pessoas da família, as pessoas do trabalho, os amigos, de você olhar para as pessoas de uma forma diferente, de entender aquela demanda da onde vem e você espelhar isso em você mesmo. Então, eu acho que essa foi a diferença maior que o self-healing fez na minha vida, né? A experiência da auto-reflexão, a experiência do autocuidado, a experiência de você se entender. E apesar de você estar ainda em formação, eu vejo que você tem bastante já prática em tudo, você coloca em prática tudo que você já aprendeu, né? E você teria um relato de alguma experiência significativa para contar para a gente, mesmo ainda em formação e ainda com muita bagagem ainda para receber? Então, eu tenho algumas experiências significativas lá no projeto, né? De pessoas que às vezes passaram por problemas de saúde gravíssimos, né? Eu tenho muitos idosos lá que passaram por problemas de câncer, né? Fizeram retiradas de mama, de outras partes do corpo, que o câncer às vezes é recorrente, faz a questão do trabalho com quimioterapia, e a pessoa tem um diagnóstico e um prognóstico muito, vamos dizer assim, desanimador em algumas situações, e que aí vem fazer com a gente o trabalho e a pessoa
se empenha em não aceitar aquilo, né? Aquela coisa. Então, eu tenho o relato de uma das minhas idosas que ela fez recentemente a segunda cirurgia para retirada de tumor de mama, né? Então, ela tinha feito de um lado, depois, há muitos anos atrás, fez do outro lado e teve que fazer quimioterapia e caiu o cabelinho e ela vinha nas aulas e ela nunca desistiu de vir, porque ela já estava fazendo conosco as aulas antes de ter ficado doente, né? E aí ela não parou de vir, né, às aulas, nem quando estava fazendo tratamento. Então ela vinha, mesmo depois de ter feito sessões de quimioterapia, e acusava que aquilo fazia muito bem para ela. Então ela, mesmo em tratamento, mesmo com cirurgia, mesmo com o braço inchado, que fazia né, toda a questão do tratamento, toda a questão da cirurgia, dos cortes, ela vinha e ela conseguia melhorar, levantar o braço onde antes ela não conseguia. Ela conseguia fazer a parte de chão, né, de flexibilidade, que antes ela não fazia. E ela foi, mesmo apesar de toda a limitação que a doença foi dando, ela foi progredindo, né? Essa é uma experiência significativa. E uma outra experiência também que eu considero que seja assim, muito significativa é que, no caso, nós começamos a atender alguns pacientes psiquiátricos, né, de doença mental. E, aparentemente, a forma que o self-healing permite fazer esse trabalho, né, uma integração do grupo, torna a nossa convivência tão acolhedora que facilita os processos de saúde mental, vamos dizer assim, né? As pessoas... eu tive uma experiência significativa com um senhor que ele tem esquizofrenia e ele não fica em nenhum projeto que é indicado para ele, para fazer, né? E aí, conosco, ele já está há 1 ano. Olha que fantástico. E ele já começou a se interessar por tomar os medicamentos, né? Que às vezes tem aquela teimosia, não quer tomar os medicamentos, fazer saciar melhor, melhorar a maneira como ele trata dele mesmo, né? Além da integração. Então, né? Você quer dizer? São experiências que marcam a gente, que fazem a gente nutrir muito mais amor ainda, né? Pela prática. Fantástico, muito bom, muito bom. Porque o self-healing tem muito dessa coisa do autocuidado, né? E isso fica muito em evidência com idosos ou com pessoas que têm alguns outros problemas mais sérios. O quanto que esse autocuidado ele é fundamental para que dê suporte e base para a pessoa poder realmente melhorar em questão da saúde, bem-estar, né? De estar vivendo em sociedade e tudo mais, não é? E eles sempre relatam que se sentem muito bem depois da prática, né? Então, isso que é muito gostoso. Eu cheguei com dor, agora a dor sumiu. Nossa, eu não conseguia dormir, fazia tantos dias, depois da sua aula eu pude dormir. Nossa, eu não conseguia ir no banheiro, eu estava com o intestino preso e depois que eu fiz a sua aula, parece que a coisa regularizou. Então, é muito bacana o feedback do pessoal em relação a como eles se sentem fazendo. Perfeito, isso é um exemplo, isso é uma prova de que todos esses exercícios trazendo mais equilíbrio para o corpo encontra a sua forma de equilíbrio, né? Ele se reestrutura, não é? Fantástico, Juliana. Nossa, linda a sua experiência. E, Juliana, como é que as pessoas te encontram em Barretos? As pessoas me encontram na universidade, né? Eu trabalho no Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos, Unifeb, né? O nome mais compacto, né? Na Unifeb. Podem me encontrar na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura para falar do curso, ou pode me encontrar na coordenação do curso de Educação Física também, né? Nós estamos de braços abertos para receber quem tiver interesse de participar do grupo da terceira idade. E o meu e-mail pessoal, não institucional, mas e-mail pessoal, julianacesana@hotmail.com, né? Que pode entrar em contato também para qualquer outro tipo de esclarecimento mais pessoal, né? E
enfim, estamos aí, né? Estamos Muito trabalhando. Queria agradecer. E, Juliana, você tem alguma última mensagem para passar para o público que está nos ouvindo agora? Sim, eu tenho uma mensagem de dizer o seguinte, que eu aprendi com as instrutoras e com toda a formação que eu fiz no método, que quando se trata da nossa saúde, quando se trata de nós mesmos, nós precisamos fazer várias, lógico, sempre muitas mudanças quando a gente quer melhorar, mas que essas mudanças elas não precisam ser enormes, gigantes, nem de uma vez só, né? Que tudo aquilo que a gente consegue fazer, nós temos que comemorar, mesmo que sejam as pequenas mudanças, as pequenas coisas que nós conseguimos fazer, porque elas se tornam coisas grandes, né? Elas vão se acumulando e elas vão se somando e elas se tornam coisas grandes. Então é tornar o impossível possível, né? O possível e o possível prazeroso, possível, tornar impossível possível, o possível corriqueiro, né? Aquilo que a gente faz prazeroso. Então, isso que eu acho que é a mensagem principal que a gente tem que deixar. As mudanças, elas vão ocorrendo aos poucos, mas no final elas ficam muito grandes e a gente sente um bem enorme na nossa vida. É uma forma de viver, né? Não é só um método que melhora condições de saúde, ele melhora condições de saúde, mas ele melhora a condição de vida, ele melhora a relação que a gente tem com a gente mesmo, a relação que a gente tem com o entorno, com as pessoas, todo o nosso modo de encarar a vida. Então, essa eu acho que é a mensagem que eu posso deixar, né? Muito obrigada, Juliana. Queria Eu que agradeço. o tempo, sua disposição, sua simpatia de poder estar trazendo informações para quem é da região de Barreto, né? Então, procurem a Juliana nessa região. E para quem tiver interesse de conhecer o Meir Schneider, que é o criador do método, ele estará no Brasil agora, no final de fevereiro, a partir do dia 27 de fevereiro até metade de março, dia 16 de março. E ele vai passar por várias cidades. Ele vai começar em Rio Claro, onde a Juliana se encontra no momento. Depois ele vai para São Paulo, São Caetano, no estado de São Paulo, para Taubaté, e ele finaliza a temporada dele em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Então, quem tiver interesses de mais detalhes da temporada do Meir Schneider no Brasil, você pode acessar o nosso site, que é www.selfhealingbrasil.com.br, e lá a gente tem todas as informações detalhadas. De novo, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Até uma próxima conversa, pessoal. Até uma próxima. Até lá. Tchau, tchau.